Bom dia, pips! Hello! Estamos? Bom dia! Nossa, ainda tô com sono. Como estamos hoje? Fina? Como estamos hoje nessa sexta-feira mara? Friozinho? Nossa, tô com um mega friozinho aqui. Devia ter colocado blusa de manga comprida. Hello, gente! Interessante ponto de vista, que eu tenho esse interessante ponto de vista de que eu não posso me esquentar. E vamos começar a nossa sexta-feira falando de julga. Hoje no Globo Repórter. E já esqueci de colocar no 4G, gente. Ai, desculpa. Bom, anyway. Eu vivo em processos, né, gente? Vocês sabem disso. E tava vindo muita coisa, assim. Eu tava escutando um call maravilhoso sobre beleza. Que me vieram algumas informações e caíram algumas fichas, pra falar a verdade. Isso, conversando com amigos, fazendo perguntas e trazendo tudo à tona, né? O quanto que os julgamentos que a gente tem da gente, e eu vou entrar num assunto bem delicado aqui, os julgamentos que a gente tem da gente nos impedem de ser o que a gente verdadeiramente deseja. E assim, os julgamentos que eu digo, gente, são mais julgamentos, na verdade, bons do que ruins, né? E vamos lá, vou destrinchar um pouquinho aqui pra vocês. O que eu tô falando? O quanto que a gente... Primeiro vamos falar dos que a gente chama de ruins mesmo, vai? Vamos entrar na caixinha da polaridade aqui, só pra gente trazer um pouco mais de clareza antes da gente entrar. Gente, vocês... E eu vou falar de corpo hoje, para trazer bastante coisa. Vocês já perceberam o tanto de... filha... Falando oi pra vocês aqui, a Bambina, gente. O quanto que quando a gente julga o nosso corpo, aquilo que a gente tá julgando é o que a gente mais cria. A gente já falou isso 500 vezes, né, gente? Mas vamos falar mais claramente, vamos falar didaticamente aqui. Por exemplo... meu amor... Tá querendo interagir, gente. Quando a gente olha no espelho e fala, nossa, eu tô com ruga. O que acontece? Normalmente, você cria mais rugas. Não é o espelho que tá fazendo isso, tá? Não é uma macumba do espelho contra você. É você mesmo, tá? Ei, gente, peraí. Filha, o que foi? Querendo falar oi pra galera? Vem aqui. Voltei. A gente olha assim, a gente ainda faz assim, né? Quanto que a gente cria mais rugas quando a gente tá falando de rugas? Quanto que quando a gente se julga gorda, normalmente a gente passa uma vida lutando com a gordura. Por quê, gente? Porque tudo que a gente resiste e reage, ou se alinha e concorda, que é o caso do bom, que eu vou falar daqui a pouco, a gente fica presa num rótulo. E daí a gente tem que... a gente tem que não, né? A gente, na verdade, faz tudo pra validar que aquilo é real e verdadeiro. Filha, dá até algum bichinho, gente. Ela tá olhando pra parede com um bichinho. Anyway. Então, e cabelo branco. Aí a gente fala assim, nossa, um cabelo branco. Fora que a gente tem aqui, né? Ai, quando arranca um cabelo branco, nasce mais... Quantos são? 7, né? Alguma coisa assim. E a gente compra tudo isso. O que a gente vai criando? Exatamente tudo que a gente compra. E, gente, eu falava... Nossa, Baby, que foi, meu amor? Eu tô gravando, filha. Ela quer interagir, gente. O quanto que eu tinha... E assim... Vamos lá, que eu queria trazer pra vocês, na verdade. O quanto que desses pontos de vista, e aqui entro em duas ferramentas maravilhosas, não são seus. E sim dos seus pais, provavelmente, que te elogiavam e falavam alguma coisa, ou que eles tinham pontos de vista sobre o corpo deles. E daí você comprava isso, né? Eles ficavam com tanto medo que você tivesse, e era um tipo de proteção, na verdade, eles não sabiam melhor, tá, gente? Que eles ficavam fazendo
e falando sobre você para que você não criasse isso. E o que acabava acontecendo? Criando exatamente o que eles estavam falando. Por exemplo, a minha mãe sempre teve problema de gordura a vida inteira dela. E o que aconteceu? A vida inteira ela brigou com a gordura. Depois que ela fez barras, ela eliminou muito. Eu acho que foi depois de barras. Foi sim. Eliminou e nunca mais trouxe o peso de volta. E ela morria de medo que eu ficasse gorda. Então, quando eu inchava, assim, de TPM nos caras, ela virava pra mim e falava assim, você percebeu que você tá inchada? E era assim, pra eu tomar cuidado e não ficar gorda, gente. Ela não queria que acontecesse comigo a mesma coisa que aconteceu com ela a vida inteira. Que ela comprou um ponto de vista que não era dela e brigou a vida inteira com esse ponto de vista. De várias coisas, de saúde, de um monte de coisa, tá, gente? Mas eu trago isso porque é muito fácil das pessoas se conectarem com a gordura, né? E daí, o que acontece? E eu, nossa, além de devolver o remetente, o que a gente pode fazer, né? Devolver o remetente com partícula de consciência anexada. A primeira coisa que a gente faz... Bom, na verdade, a gente fala... Todos os lugares que eu comprei esse ponto de vista como meu, eu destruo e descrio. Aí faz o enunciado aclarador e vai fazendo e tal. Tem que perceber, né, que você comprou como seu e devolve o remetente com partícula de consciência anexada. E, ai, gente, era exatamente o que eu queria aqui. Aí o que acontece? Aí a gente que compra o ponto de vista, a gente fica lutando tanto para não ter aquilo que a gente cria aquilo. E eu, por muito tempo, fui um ioiô de gordura, gente. Eu, tipo assim, eu emagrecia fácil, daí... voltava. Por quê? Porque eu tinha comprado o ponto de vista de que da gordura, não posso ser gorda, não quero ser gorda, não sei o que, não sei o que. E a gente só fala isso. O universo lindo, maravilhoso fala assim, gente, mas ela só fala de gordura. Vamos dar mais ponto de vista para mais realidades para ela, porque é isso que ela tá pedindo, ela só fala disso. Não é fofo isso que a gente faz. Não só com isso, gente. Por exemplo, o pé do meu pai. Gente, devia estar no Guinness com um dos pés mais feios que existem. Não é nem julgamento, gente. É feio pra caralho mesmo. Tá? É um pé, assim, de alien total. Que eu e meu irmão não criamos. Como pode ser mais lindo isso. A gente não comprou essa meleca. E por quê? Além de tudo, ele falava assim que foi do avô dele que ele puxou esse pé. Eu falei assim, e o tanto, tá, gente, que me veio já até na cabeça, o tanto que eu não criei filho também pra não ter um pé que nem o do meu pai, tá? Olha quanta ficha acaba caindo, tá? Bom dia, Ana! E o tanto que... eu sempre tive um pé super lindo, não sei o que tal. Mesmo sendo bailarina. Nunca comprei o ponto de vista de que bailarina tem que ter pé feio. Então, não criei isso. E agora, meu pezinho lindo, maravilhoso e perfeito, eu quebrei. E ele ficou tortinho. Então... viu como ainda tinha carga nisso? Por quê? Porque eu queria pertencer ao meu pai? Porque eu queria ter alguma coisa pra provar que eu amo ele? Porque... e pode ser tanta coisa, tá, gente? Isso foram fichas que foram caindo minhas, tá? E sim, uma das coisas que meu pé trouxe também foi isso. E olha uma ficha que caiu surrealmente pra mim, gente. Como a gente geralmente não sabe o que a gente deseja, o que a gente escolhe ser na vida, não sei o que lá tal. E eu escuto muito isso das pessoas e a gente mesmo fala, eu não sei o que eu quero ser da vida, mas eu sei o que eu não quero. E poder das palavras, né, gente? A gente sabe que o querer, na verdade, é a falta disso. E quando a gente tá falando eu quero algo, a gente tá falando eu tenho a falta de algo. E quando eu não quero, é o que a gente tá desejando mesmo. A gente acaba criando. E o quanto a gente dá força pra isso. Não quero ser como a minha mãe, não quero ser como meu pai, em várias coisas específicas, não sei o que lá tal. E o que a gente acaba criando? Aquele não quero. Tão fortemente, tão facilmente. E o tanto que esse não quero traz pra gente, olha só, gente, essa ficha foi minha, tá? A vida inteira também eu
a vida inteira. Quando eu era pequena, eu cutucava, né, a pele, cutucava casquinha, né, de ferida, de qualquer coisa, de cutucava. E minha mãe tinha pavor que eu cutucasse, que eu ia ficar com a pele manchada, que eu ia não sei o que eu ia não sei o que lá tal. E hoje me caiu essa ficha do quanto que eu fazia isso para não ser igual a ela. E pra cutucar a ferida dela, pra falar a verdade. Tudo que isso traz à tona, tá, gente? Olha como é tão claro, tá? Eu fazia pra cutucar a ferida dela, de encher o saco, de bater de frente, tá? Porque eu vim pra isso também, tá? Porque eu sou dessas. Eu confesso, gente, e percebi muito disso, tá? Eu vim pra irritar minha mãe em várias coisas. Hoje, diferente, tá, gente? Já escolhi diferente, mas eu percebi muito isso na minha vida. Quanto que eu vim pra confrontar e pra reaprender, né, o que é gratidão e tudo mais, né, gente? Um monte de coisa, mas não vou entrar nisso agora. E o quanto que eu criava aquilo pra não ser igual a ela. E por muito tempo, eu tinha o julgamento de que, né, que eu comprei, inclusive, dela, de que eu ia ficar toda marcada, de que aquilo nunca mais ia sarar. E o que eu criei? Feridas que não saravam, cicatrizes que não saravam. E eu tive sempre, eu não usava vestido, gente, eu não usava saia. Eu tinha vergonha de mostrar uma mega carga, tá? Isso veio hoje de manhã, pra falar a verdade, o tanto que eu fazia isso pra bater de frente com ela e ao mesmo tempo pra não ser como ela e criando várias coisas. E tem várias outras coisas por trás também da minha pele, tá, gente? E depois eu tirei, há um tempo atrás eu tirei o ponto de vista. Eu, tipo assim, foda-se. Tô com a pele marcada, fui eu que fiz, foram escolhas do passado, isso não traz mais nada pra mim. Interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista de que eu tenho pele marcada. Interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista de que isso é feio, de que as pessoas acham isso feio. E, gente, o que eu criava quando eu tinha o ponto de vista de que as pessoas achavam isso feio? A primeira coisa que todo mundo olhava era a minha pele. E olhava assim, por quê? Eu estava criando isso, eu estava sendo convite para as pessoas fazerem isso comigo para validar o ponto de vista que eu tinha. Quando eu tirei e fui pro interessante ponto de vista e falei um foda-se tão grandão disso, hoje eu uso saia, eu não tô nem um pouco preocupada e as pessoas me veem linda, tá? Nem veem que eu tenho cicatriz, porque nem chega na cicatriz. E como pode melhorar ainda mais. E daí o que eu ia falar aqui pra vocês, o quanto que também, e esse é o principal, tá, gente? Vamos lá, vou até tomar aqui. O quanto que os julgamentos bons limitam muito mais a gente. O quanto que eu escutei que eu era linda, não sei o que, eu nasci um bebê, gente, de olho azul, tipo anjinho mesmo, sabe assim, um cabelo claro, anjinho, não sei o que, ela tá linda, maravilhosa. E o quanto que eu tinha que ser sempre linda. Não podia ter nada feio comigo. E meu padrinho, ele me chamava, ele falava assim que eu brincava, eu era mó atriz, não sei o que, criança, né, gente? Ele falava assim, nossa, ela vai ser que nem a Shirley Temple, que era uma criança muito famosa de Hollywood na época que eu era pequenininha. E ele falava, ele me comparava com ela. Eu nem sabia quem era, depois eu fui ver, depois quando eu era adolescente, que eu já tinha vários pontos de vista, eu fui ver quem era Shirley Temple e o que o meu padrinho me comparava com, e eu falava assim, gente, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é bem sucedida e não sei o que e tal, e o quanto que eu sempre me esforcei tanto pra ser aquela perfeição e deixei de ser eu, quando ser eu era sobrecriar a Shirley Temple em 3 segundos. Só que tenho que ser como ela, perfeita como ela. E daí eu fiquei presa no que é, nessa realidade, ser linda. E o que era pro meu padrinho, aquele padrão. E ele nem sabe disso, tá, gente? Nem sabe disso. Então, o quanto que julgamentos, e eu vou trazer bem forte aqui, tá? Porque é fácil, né, olhar todos os julgamentos que a gente tem ruins da gente, do nosso corpo, que a gente tá criando, que a gente comprou e tá criando mais no nosso corpo. Quais são os julgamentos de ruga, de gordura, de cabelo branco, E é tão engraçado, gente, eu tenho 43 anos. 43? Fazer 44. Sexta-feira que vem. E eu nunca tive ponto de vista de cabelo branco, gente. E eu não tenho. Minha mãe um dia veio correr minhas barras e ela falou,
Ixi, tô vendo, ó, tô vendo um cabelo branco. Eu falei, né, destruí, descriei aquele cabelo branco. Assim, era só esse, em todos os lugares que um dia eu acreditei que tirando um, ficam 7, e acho que eu nem tirei, pra falar a verdade. Eu destruí e descrio. E eu não vejo os cabelos brancos, tá? Não tô nem um pouco preocupada, eu não tenho ponto de vista sobre envelhecimento, gente, sobre idade. É tão gozado. E como pode melhorar ainda mais. Quais são os pontos de vista que você tem hoje, ruins, entre aspas, do seu corpo, que é exatamente o que você está criando? E começa a olhar para todos esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista de que eu tenho cicatriz no meu corpo. Interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista. Ah, e eu falava, gente, que eu tenho uma bunda grande. Gente, o que eu falava que eu era bunduda, o que eu criava? Uma bunda do tamanho de um trem. Tá? Hoje ela é de um tamanho normal para uma brasileira. Como pode ser mais divertido, que eu chamo de meu passaporte brasileiro, inclusive, que eu tenho uma cara de gringa, né? E a bunda é bem brasileira. Como pode ser mais divertido isso, sem ponto de vista? Interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista, de que eu tenho ruga. Interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista, de que eu tenho um monte de pinta. Gente, eu tinha maior trauma de pintas. Eu tenho muitas pintas no corpo. E quando eu saí disso, eu falei, cara... E todo mundo se divertia com minhas pintas, né? Nem vou entrar nisso daqui, mas o quanto era divertido, e eu tinha vários julgamentos disso. O que eu criava? Mais pinta. Quando eu destruí, descriei de verdade isso, gente, ó, até abriu espaço, não nasceram mais pintas. E acho até que algumas se foram, pra falar a verdade, viu? Como pode ser mais fácil e divertido. Quais são os pontos de vista ruins, os julgamentos ruins que você tem do seu corpo hoje, que é exatamente o que você está criando? Começa a olhar para isso. E interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista de cabelo branco. Interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista. Bom dia, mãe! Que o meu cabelo não cresce. Eu já tive esse daqui também. Interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista, que o meu cabelo cai pra caceta. Também já destruí, descriei. Interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista. E usa, gente, usa. E daí vai pro mais difícil. Entre aspas também. Quais são os julgamentos bons que você tem do seu corpo que te limitam em sobrecriar tudo e qualquer coisa com o seu corpo? Você é linda, seus pés são lindos, seus olhos são maravilhosos. E pra quem entrou agora, gente, eu falei bastante aqui, tá? Na live. O quanto isso te limita em ter sempre que manter isso e nunca pedir por mais e ser você daquela maneira, tá? Quando me falavam que eu era linda, muito pequena, eu comparei, como eu falei aqui pra vocês, que o meu padrinho falava que eu ia ser uma Shirley Temple. E eu imaginava, assim, eu via ela com aqueles cachinhos, não sei o que lá tal, gente, é como eu comprei a ideia. Não interessa o que ele pensa, interessa os meus pontos de vista, porque são esses que criam a minha realidade. E, gente, foi caindo ficha de quanto ela era linda pro meu padrinho. Meu padrinho é uma pessoa, assim, que eu mega considero que é um fofo na minha vida, não sei o que tal. E tem vários julgamentos dele, inclusive de ser muito surreal, de maravilhoso, uma pessoa super abençoada, não sei o que tal, que me impediam de ver várias coisas dele também, tá? Gente, todos nós somos seres infinitos e a gente... Como seria se a gente não tivesse definição da gente e sobrecriasse todos os dias o que a gente... o nosso corpo e todos os nossos pontos de vista. E ontem eu tava conversando com uma queridíssima minha que tem coisas com gordura. E quanto mais você tem o ponto de vista com gordura, mais você cria gordura pra validar o seu ponto de vista. Então, interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista de que eu tenho dificuldade para emagrecer. Interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista, e esses eu fiz muito, que eu sou de família italiana e todo mundo é gordo. O italiano aqui no Brasil é gordo, né, gente? Vai pra Itália, não tem gordo, não. Interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista de que eu sou linda.
Como a Shirley Temple. Posso usar isso, inclusive. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu tenho que ser linda. Olha como bloqueia. De que eu tenho que ser linda como tal pessoa. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista do que é beleza segundo esta realidade. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não sou linda segundo os pontos de vista dessa realidade. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de tudo que um dia eu chamei de defeito em mim. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de tudo o que eu chamo de qualidade em mim. Gente, e de novo, se vocês assistirem o videozinho do Dan Here explicando o enunciado aclarador, ele fala, e eu só recebi isso depois de muito tempo, o quanto que quando a gente se alinha e concorda com alguma coisa, nos prende muito mais. Muito mais. Porque a gente gostou daquilo. E eu fiz uma live outro dia com o André Risonho, tá no IGTV dele, outro dia que eu falei muito disso. O quanto que o bom limita muito mais a gente. Porque o ruim, a gente já tá predisposta a mudar. O bom, a gente só, consegui. Cheguei aonde eu queria. E daí a gente não pede por mais. E a minha gata está se roçando aqui com carinho. Gente, como posso ser mais sortuda? Não pego porque ela odeia colo. O quanto que a gente se limita com todos esses pontos de vista. Então, gente, o poder do julgamento é uma magia negra. É um autoabuso. É gaslighting na gente mesmo. A gente usa para se diminuir, para se limitar. E como seria se sobrecriar todos os dias? E, gente, tem um processo que eu faço todos os dias, que é exatamente isso. O que se requer, e eu já falei várias vezes aqui pra vocês, eu vou falar de novo. 3 processos que eu faço todo dia, né? De me sobrecriar, o que se requer para que eu me sobrecrie agora. O que se requer para que eu me sobrecrie. O que se requer para que eu sobrecrie a minha mente. O que se requer para que eu sobrecrie todos os meus pontos de vista. E usando interessante ponto de vista de manhã, à tarde e à noite. Então, vejam de novo essa live, tá, gente? Tem muitos dados aqui. Eu tentei. Estudo descrito, tentei fazer da maneira mais didática possível, mais clara possível. E não é na primeira vez que vocês vão receber tudo que tem aqui, tá? E tudo bem. E interessante ponto de vista, que eu tenho interessante ponto de vista de que não é em uma vez só que eu vou receber tudo isso aqui. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que eu tenho que assistir 500 vezes pra receber tudo que tem aqui. E usem a ferramenta. E vão sempre para as perguntas, gente. Quem sou eu hoje? Que gloriosas e grandiosas aventuras serei e terei ainda hoje? Usem todas as ferramentas que vocês têm, até vocês se tornarem a ferramenta, tá? E tirem toda e qualquer carga que vocês tenham dentro de você, de bom e de mal. Isso não existe, isso é mentira, tá? A verdadeira beleza tá na diferença que a gente é. Tudo que isso trouxe à tona, destrói, descria, tá? Domingão teremos classe de Conversando com as Entidades introdutória, 2 horas de Conversando com as Entidades. Adoro, das 11 às 13, momento merchan agora, tá, gente? Aí, segunda-feira começa Hablando com las Entidades. Não, eu não falo espanhol, não vou dar a classe em espanhol. Estou abrindo uma turma para Espanha e tudo mais, cá em português, não é para Espanha, em horário de Espanha e tudo mais, em português com tradução para o espanhol. E isso de terça a sexta que vem, online, e de segunda a domingo da semana que vem, o Fundamento Online, a classe que literalmente mudou a minha vida, me abriu para eu reconhecer que sou eu mesma que crio a minha realidade, e pode ser muito mais fácil do que um dia me contaram. Com trocentos processos, um manual incrível, gente, como pode ser mais divertido e lindo, tá? E agora virou também pré-requisito para quem escolhe classe de 3 dias de corpos. Hashtag fica a dica.
E dia 12 de outubro, feriado, classe de barras de Access presencial aqui em São Paulo, tá? Tem mais coisa, depois na outra semana tem conversando com as entidades online das 19 às 22, tem na quarta semana tem fundamento presencial e online em São Paulo, e depois vai ter um Talking to the Entities em inglês, aí sou eu facilitando em inglês mesmo, e vai ter muita coisa também no meio aqui, tem um workshop que tá vindo, ainda não veio o dia, o que eu amo em não ter dinheiro, eu não sei se vai ser nesse final de semana ou no próximo, ainda tô conversando com essa ligados que vai ter Zoom de presente do meu aniversário para vocês, e vai ter mais coisa rolando também, tá bom? Gratidão, meus amores, pela presença de vocês. Gratidão por todos que estão assistindo isso, seja em qualquer tempo e espaço. E como que hoje pode ser o melhor dia das nossas vidas até hoje. Um beijo, meus amores. Bom final de semana e até qualquer hora.